Quero que você saiba que para nós todos aqui da igreja, os que organizamos o culto, planejamos, os que vivenciamos esse culto antes de acontecer, é uma grande alegria receber a cada um de vocês. Nem todos conhecemos pelo nome, mas se os nossos relacionamentos continuarem, poderemos conhecer um ao outro pelo nome. Eu sou Israel Belo de Azevedo. Estamos aqui juntos para dizer a Deus o quanto nós a Ele amamos e ouvir dEle a palavra que nos conforte, que nos desafie, que nos anime e que nos dê a grande certeza que nós precisamos todos os dias, que nós somos amados por Deus. Eu cada vez me convenço de que é exatamente isto que Deus quer que nós ouçamos todos os dias. Quando Jesus saiu da água sendo batizado, ouviu-se uma voz do céu: eis aí o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Eu estou certo que essa palavra de Deus sobre Jesus se aplica a cada um de nós todos os dias também. Nós somos homens e mulheres amados por Deus. E isso, sem dúvida, nos deve encher de muita esperança, muito ânimo e muita disposição de enfrentar desafios pessoais, profissionais ou de quaisquer ordens que nós tenhamos. Porque nós não estamos nessa jornada lutando em vão, nem sozinho. Lutamos para Deus e lutamos com Ele ao nosso lado. Que Ele então possa nesta manhã renovar a sua esperança e inocular em você o desafio de fazer mais e melhor por Ele e para Ele. Isso para as crianças, para os adultos, para todos. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Temos uma família que quer se tornar membro de nossa igreja. Então eu vou chamar aqui a Raquel e os seus filhos Marcos e Lucas. Raquel com CH, tal como a minha filha, Mesquita. Esse é o Lucas, o mais velho, e este é Marcos. Logo se vê que não é gêmeo com ele, não é? Que é mais novo. Nos alegramos muito. Eles, então, estão vindo para a nossa igreja por carta de transferência. Com prazer, então, peço àqueles que são favoráveis que recebamos a família, que levantem as suas mãos. Muito obrigado. Continue aí, não é? Porque nós vamos ter um momento de abraços, de boas-vindas. Não vou dar logo o meu, que eu posso esquecer, mais uma vez, né? Mais uma vez, dona Raquel também. Senhor Marcos. É fácil gravar. Marcos é o mais novo, o evangelho menor, só tem 16 capítulos. Lucas é o mais velho, o evangelho maior, tem 24 capítulos. Agora deu certo, não deu? Agora deu certo. Se eu não fizer isso, eu não gravo depois quem é Marcos, quem é Lucas. Por exemplo, Verônica, que cantou, foi a irmã dela. Foi a Verônica. Eu ia acertar se eu falasse, mas eu não quis falar. Você viu que eu subi para falar, disse: eu errar, não vou errar. Mas agora eu vou falar porque vai dar tudo certo. Há mais alguém que combinou comigo desse momento aqui, que eu não esteja visualizando? Ok. Tem alguém que conosco está pela primeira vez? Aqui é o nosso culto. Eu gostaria que ficasse em pé, por favor. Fique em pé, por obséquio. Muito obrigado por sua presença. Não se assente enquanto não receber um abraço. Há mais alguém? Muito bem-vindo também. O nosso projeto era entregar ao longo do ano um bom dia para cada um, mas acabaram. Então, não podemos fazer isso, mas era o nosso desejo ter feito isso. E aniversariantes, temos alguém que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo, ou alguma linda data na sua vida? Temos o Hélio Gomes da Silva. O pessoal fica em pé aos pouquinhos, aí complica a minha vida, a memória tem que... Né? Parabéns, Hélio. Parabéns, Andréia, Luísa. Jonatas. Tudo bem com você? Quantos anos, Jonatas? 10 aninhos, rapaz. A 51. Conheço como Pelé, o nome como... Raimundo. Melhor ficar Pelé, né? Pelé fica melhor do que Raimundo. No seu caso aqui. Tá bom?
Há mais alguém? Então vamos colocar em pé e vamos dar graças a Deus então por esse momento. E depois da oração você pode vir aqui dar um abraço no Jonatas, no Raimundo, no Hélio, na Andréia, no Marcos, na Raquel e no Lucas. Será uma grande alegria certamente para todos nós. Oremos então. Senhor, obrigado por esta manhã em que nós podemos também nesta hora nos reunirmos aqui para dizermos que o Senhor é a razão de ser de nossas vidas. Te rogamos que nos venhas fortalecer e que nos recebas na adoração que vamos te fazer. Ajude-nos, Senhor, para que sejam palavras puras que nós digamos, sentimentos santos que tenhamos. Damos-te graças por esses irmãos que completaram pela tua graça mais um ano de vida, que a tua presença com eles seja sentida todos os dias, de tal modo que possam contar os seus dias para alcançar corações sábios. Pedimos-te e te agradecemos em nome de Jesus. Pode vir aqui então abraçar. Obrigado, pastor Rael. Tava com saudade. Glória a Deus. Deus te abençoe, Ega. Mais uma vez. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e vamos ler essa fala aqui do Philip Yancey, que eu acho que tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus, quando ele diz que a graça ensina-nos que Deus nos ama pelo que Ele é e não pelo que nós somos. Isso é muito importante, para as nossas vidas, para o nosso relacionamento com Deus, saber que Deus não ama você pelo que você é, se você é muito bonzinho, se você é muito bonito, se você... Não. Deus o ama pelo que Ele é e não pelo que você é. Vamos ler todos juntos? A graça ensina-nos que Deus nos ama pelo que Ele é e não pelo que nós somos. É essa maravilhosa graça que nós vamos cantar agora com todo entusiasmo, que é característica da nossa igreja.
Amém? Vamos fazer a leitura de Tito conforme o nosso programa, todos juntos? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar a si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Incomparável, né? Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. A Andressa, né, que faça essa oração a esse Deus incomparável.
Porque estamos aqui, obrigada porque o Senhor trouxe cada um aqui, Deus. Obrigada pela tua graça e pelo teu amor, Deus, que um dia nos alcançou. Obrigada porque Jesus um dia veio e morreu por cada um que está aqui, Deus. E obrigada porque o teu amor é para sempre, Senhor, e sempre nos sustenta. E o Senhor sempre é fiel, Senhor, que nós possamos te adorar, Senhor, com todo o nosso coração, Senhor, durante esse culto, Senhor. E agradecer por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Todos podem, por favor, então, se assentar. Um dos momentos de grande alegria para nós é quando nós podemos conhecer os bebês que vêm, então, à nossa igreja. Então, eu quero chamar aqui agora, nesse momento, então, a Ana Luísa, que, é claro, virá trazida pelos seus pais. Não tem pressa, a gente espera. Eu já chamo os avós, então, e demais para estar aqui esperando a chegada da Ana. Avós, bisavó, não é? Tios também. Ela é filha do Ricardo, da Mariana. Netinha aqui do casal Vancini. Ah, você vem comigo? Vem? Como ela vem. Eles não moram em nosso país, mas fizeram questão de, estando aqui em férias, de trazer a Ana para que nós a conhecêssemos, agradecêssemos e orássemos por ela. É o que nós vamos fazer, então, nesse momento. Quero convidar, então, a todos para se colocarem em pé. Esse é um momento muito inspirador para todos nós. E ela está de tudo participando e vai depois ver as fotos desse dia 12 de janeiro de 2014. Deus abençoe você, tá bem? Senhor, aqui estou com a Ana Luísa nos meus braços. Seus pais, avós, bisavó, tios, aqui a trazem, porque ainda ela não pode vir sozinha. Nós rogamos para que a ajudes a crescer, a se fortalecer, em todas as áreas de sua vida, até ela poder tomar a melhor decisão da vida dela, que é ter a Ti como Deus dela e a Jesus como Salvador dela. Abençoa os seus pais, para que possam ser os mestres, os pedagogos, os condutores, os tutores dela nessa jornada. Dê ela o que ela precisa: saúde física, moral, espiritual e emocional. Nós então, ó Pai, te rogamos para ela toda a tua bênção. Nós assim fazemos em nome de Jesus. Ainda em pé, vamos cantar uma música que descreve um pouquinho a vida da família, que é o Tu és fiel, Senhor. A história já é conhecida de alguns aqui, não vou repeti-la, mas nos alegramos grandemente, então, com esse momento e ver essa fidelidade manifesta na chegada aqui da Ana Luísa, na vida da Mariana, do Ricardo, seus avós, bisavós, tios e de todos nós. Vamos cantar, então?
Então dizemos todos, por favor, se assentem todos. Obrigado, que bom ter você aqui, todos vocês. Pode se assentar. Parabéns, vovós. Vamos ouvir agora então essa música sobre como devemos fazer as coisas para Deus, como devemos nos portar diante dele. E depois então que a música terminar, você poderá se levantar e colocar então aqui o seu dízimo, sua oferta, ou na galeria também, nos recipientes próprios. Como um gesto que você faz de coração. É a música que vamos escutar agora por esse trio de verão que está suprindo a ausência dos coros que estão em férias. Mas eu quero sugerir que seja do verão, da primavera, do outono, que vem depois do outono, né? Eu sou ruim de geografia. Também não sabe, Cíntia? Você é uma advogada, não sabe qual é a próxima estação? A primavera, o inverno. Vamos acertar. Primeiro é o verão, estamos no verão. Depois é o outono, isso. Depois é o inverno, depois é a primavera. Que seja um trio de verão, outono, inverno e primavera. E verão de novo. Jesus, eu te amo e sempre te amarei. Quero estar bem junto a ti na paz deste lugar. E sobre o trono colocar meu ser e meu pesar, pois tu conheces meu viver, meu ser, meu coração, e o melhor que há em mim coloco em tuas mãos. De coração quero te amar, Senhor, o meu viver coloco ao teu dispor, tudo que sou, Pai, a ti consagro. Quero servir-te de coração. Se eu necessitado estou, tu vens me socorrer. Ajuda-me, Senhor, buscar tua face de poder. Às vezes não entendo, ó Pai, o que é melhor pra mim, mas vou te obedecer, Senhor, seguir-te até o fim.
De coração, contribuamos. Os irmãos podem levar as salvas. Nós tivemos aí uns 2 domingos, né, pastor André, sem as classes, 3 domingos sem a classe das crianças, mas hoje nós já retornamos com nossas atividades. O pastor André vai estar aqui ao meu lado. Nós vamos ter esse instante em que as crianças vão ter o seu instante aqui, vão sair para estar com seus professores, estudando, né, a palavra de Deus. Nós estaremos aqui, mas as crianças também estarão ouvindo e aprendendo sobre Deus. O pastor André vai dar uma palavrinha. Gente, bom dia. Hoje retornamos em 2014, nosso culto infantil. Então, se você tem filho, neto, sobrinho, que tem entre a idade de 3 e 11 anos, temos algumas classes às 11 horas. Desde o ano passado temos mantido a Escola Bíblica Dominical, mas hoje retornamos com esse culto das 11 horas, que é para a honra e glória do Senhor Jesus. E as crianças continuarão o culto que começaram aqui com os adultos. Então eu peço o seguinte: se você trouxer o seu filho ou o seu neto para esse momento, traga-o em espírito de adoração, porque vamos continuar adorando, aprendendo a palavra de Deus ali dentro na nossa classe. Então vamos orar pelas crianças, agradecer pela visão da igreja. Hoje temos muito pouquinhas, porque a maior parte das famílias estão viajando, de férias, mas temos a alegria de poder recomeçar 2014 com as crianças da nossa igreja. E eu peço a você que é pai e mãe que possa interceder e participar desse ministério conosco. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela vida das nossas crianças. Te agradecemos, sobretudo, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de ministrar aos seus corações, pela equipe de professoras, de professores que tem se disposto a investir nessa geração que já é a igreja do presente, Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe essas crianças, seus pais, seus responsáveis, de forma que em conjunto possamos ensinar esses meninos, essas meninas no caminho que devem andar e jamais se desviem dele. Nós te agradecemos então, inclusive pela pequena bebê que hoje foi apresentada, Ana Luísa, que também ela possa fazer parte desse culto. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Então as crianças vão sair nesse instante junto com os seus professores, para terem lá a sua aulinha e aprenderem de Deus. Nós vamos ter o nosso momento agora de intercessão, meu irmão e minha irmã. E é interessante o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, né, versículo 4 e 5, ele fala do amor de Deus, né? Esse amor que depois nós vamos cantar. Gostaria de que os irmãos lessem comigo, né, esses dois versículos que falam, né, da graça de Deus e do amor do Deus que nós servimos. Vamos todos juntos? Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em
Este é o maior milagre que o ser humano pode querer de Deus, né? Ter as suas culpas perdoadas pela graça e o amor de Deus. Nós vamos cantar agora Deus de amor, né? Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Hoje, na classe do professor Almir, nós estamos estudando nesse primeiro trimestre, a história do povo hebreu, né, ali no livro de Êxodo. E é muito interessante, né, toda a característica, toda a caminhada do povo, né, o seu sofrimento ali dentro das terras egípcias, né, o seu clamor, a sua dor, o seu choro. Se nós pararmos para pensar, foram 400 anos do povo ali passando por dificuldades e, com certeza, clamando a Deus. Mas quando você chega ali no capítulo 3 de Êxodo, você tem a fala de Deus, né? Que Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para ajudá-lo, para salvá-lo, para resgatá-lo. E às vezes nós ficamos como o povo hebreu, né? Ali naqueles 400 anos clamando a Deus e às vezes não vendo a ação de Deus. Mas isso não significa que Deus não esteja, né, olhando para o nosso sofrimento, não esteja nos acompanhando, nos dando força para superarmos as nossas dificuldades. Essa semana, nosso diácono e irmão pastor, o irmão Antônio, né, ele teve um AVC, foi internado. O pastor Israel, né, esteve no hospital, está acompanhando. Ele tem tido uma melhora. Quem tem recebido os e-mails do pastor Israel tem, né, tido as notícias mais de perto. Ele está respondendo ao tratamento, mas precisa das nossas orações. A nossa irmã Ângela também essa semana perdeu o seu pai. Eu estive ali no Jardim da Saudade em Sulacap, né, acompanhando mais uma família da nossa igreja que carece também das nossas orações, né, ali para consolo daquele momento tão difícil que é quando nós perdemos o ente querido. A nossa irmã Tita, também a sua filhinha Cris, né, na sexta-feira se submeteu a uma cirurgia. Ontem já estava em casa, mas precisa também das nossas orações. E assim, vários outros irmãos, né, nossos, que estão passando por dificuldades e estão ali como o povo hebreu, né, naqueles 400 anos. Mas eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, e digo para mim mesmo, né, às vezes nós podemos achar que Deus não está nos ouvindo, que nós estamos abandonados, né? A gente quer uma cura de uma enfermidade, a gente quer uma restauração de um casamento, a gente quer um livramento de um filho, e as coisas parecem não acontecer. Mas a história bíblica, o relato bíblico, mostra que Deus sempre esteve presente na história humana. Deus nunca desamparou o seu povo. É só você ler a Bíblia, é só você estudar a Bíblia, é só você conhecer o Deus que você serve. Quando Moisés é chamado a libertar o povo, antes de qualquer coisa, Deus diz: joga a vara no chão, Moisés. E aí, quando ele joga, a vara vira uma serpente. Pega agora na serpente, Moisés, e a serpente vira uma vara. Moisés, bota a mão no teu peito. E aí, quando Moisés tira, a mão está com lepra. Moisés coloca a mão no peito novamente, e a mão está curada. Sabe por que Deus fez isso com Moisés? Porque ele precisava conhecer o Deus que estava falando com ele. Eu não sou qualquer Deus não, Moisés. Você foi criado lá no Egito, em meio a vários deuses, mas eu sou diferente. Mas, Senhor, eu vou chegar lá e vou falar, quem é que me mandou? Moisés, você vai dizer para o povo que o eu sou te mandou. Sim, eu sou o grande eu sou. E meu irmão e minha irmã, às vezes nós perdemos essa dimensão de quem é Deus. E aí qualquer coisa nos deixa desesperados. Nós achamos que Deus nos abandonou. Não, Deus está presente na sua vida, não tenha dúvida com relação a isso. Nós vamos cantar esse hino que fala do amor de Deus. E se você tem algo a colocar diante dele, se você tem algo que está afligindo o seu coração, coloque-se de joelho, fique de pé, venha aqui à frente, e logo em seguida nós vamos interceder. Eu vou convidar a nossa irmã Sandra Mara para estar aqui ao meu lado, e nós vamos orar, não a qualquer Deus. Existiam inúmeros deuses no Egito, mas nenhum deles era capaz e poderoso para livrar o povo. O grande eu sou, o Deus que nós servimos, o Deus que a Igreja Batista Itacuruçá prega, esse Deus é capaz de livrar você da sua angústia, do seu sofrimento, da sua necessidade.
que me dá esperança. É bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará. Não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tem alguém em pé ao seu lado? Coloque a mão no ombro dessa pessoa, esteja junto dela e assim você está dizendo: eu vou orar por você também durante esta semana. Alguém me disse essa semana que temos tantos conceitos sobre fé, mas alguém me disse essa semana: fé, ela serve para quando a gente acha que nada mais tem jeito, que nada mais tem solução. Mas nós vamos orar ao Deus que tudo pode e ao Deus que tudo faz. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante do Teu trono neste momento. E, ó Deus, Tu que conheces os nossos corações, Tu que conheces intimamente a vida de cada um de nós aqui nesta manhã, Tu sabes, ó Deus, o quanto precisamos do Senhor. Ó Deus, pedimos que Tu contemples a fé dos irmãos que agora, num gesto de coragem, de fé, de dependência do Senhor, estão em pé neste momento dizendo: eu preciso do Senhor, eu creio na Sua graça, na Sua misericórdia, na intervenção de Deus na minha vida. Nós cremos, ó Deus, que Tu és o Deus dos impossíveis. Nós cremos que para Ti não há barreiras, que não há problemas ou dificuldades que Tu não possas solucionar. Ó Deus, nós cremos que o tempo do livramento chegará para cada um de nós. E nós pedimos que Tu abençoes os irmãos que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, ó Deus, como o irmão Antônio, como o irmão Carlinhos e tantos outros que precisam do Senhor. Que Tu sejas, ó Deus, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, na vida de cada um de nós. Aqueles, ó Deus, que estão desempregados, os que estão com dificuldades nos seus relacionamentos, os que enfrentam dificuldades financeiras, seja qual for a dificuldade, nós cremos na Tua intervenção. Mas, ó Deus, diante de tanta necessidade, de tantos pedidos, ainda queremos agradecer ao Senhor por ter nos amado, por estar cuidando de nós, por estar ao nosso lado, por abrir as portas que nós não acreditamos que possam ser abertas. E, ó Deus, quando não podemos nos livrar dos problemas, nós cremos que Tu nos dará forças para enfrentá-los. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrarmos um dos outros, a intercedermos uns pelos outros. E, ó Deus, nós cremos que a nossa oração chega até o Senhor e que Tu ouves, ó Deus, o nosso pedido, porque nós fazemos humildemente no nome do precioso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor.
Todos podem se sentar. Nós vamos então agora ouvir um resumo do Evangelho. Temos que entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor e confiam sem temor. Deus sabe o que é melhor para nós em nosso caminhar. Se pelo vale da morte está a passar, sozinho jamais ficará. Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom pra ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você. Os planos do Senhor vão muito além dos altos céus. Se a sua esperança já se foi, busque a Deus em seu viver. Nós vemos o presente, mas Deus o futuro vê. Pois com seu doce amor Deus cuida de você e dele você vai ser. Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom pra ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você. Só o nosso Deus é fiel. Sabe o que é melhor para você. Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom pra ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você. Mas se você não vê o amor do meu Deus, mesmo assim Ele ama você. Então, quando lemos o Antigo Testamento, ficamos procurando esse Evangelho, esse Deus nos ama. Porque encontramos instruções tão estranhas que acabamos por perder as belezas do Antigo Testamento. Na verdade, Levítico, por exemplo, que a gente, quando chega a hora de ler, pensa assim, ai, 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 de novo Levítico? No entanto,
aquele versículo que Jesus Cristo diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos, é uma citação de Levítico. Quando a Bíblia diz que devemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele faz, todo Levítico é sobre isso. Eu quero, começando agora, continuando à tarde, à noite e talvez semana que vem, ajudar você em dois aspectos. Primeiro, a amar o Antigo Testamento tanto quanto você ama o Novo. Porque o Novo e o Antigo Testamento são igualmente inspirados por Deus. Eu quero ajudar você nisso. A ler Deuteronômio com alegria. A ler Levítico com prazer. Espero que eu possa lhe ajudar. Mas a segunda coisa que quero fazer é ajudar num conflito instaurado desde quando surgiu o cristianismo. Esse conflito tem a ver, no contexto do Novo Testamento, com a validade do Antigo Testamento, mais particularmente das leis do Antigo Testamento. Por exemplo, nós lemos lá assim: não cozinhe o cabrito com o leite da sua mãe. O que eu tenho a ver com isso? Eu nem cabrito tenho. O que quer dizer isso? Será que estamos obrigados a cumprir essas determinações, esses preceitos? Eu quero ajudar você a responder esse assunto, porque surgem muitas dificuldades, divisões, denominações surgem por causa disto. O Adventismo do sétimo dia, por exemplo, surgiu no século XIX de uma igreja batista. Por duas razões. Umas é que eles criam que Jesus voltaria naquele século e marcaram a data. E há outras que entendiam que nós devemos guardar como cristãos o sábado e não o domingo. Então, fundaram uma nova igreja. Há outras dificuldades. Por exemplo, a Testemunha de Jeová não permite transfusão de sangue, por achar que isso é um mandamento bíblico, a proibição disso. Eu tenho um amigo que não come chouriço, que é aquela linguiça só com sangue. E outros que só comem carne se for bem passada, porque a Bíblia diz para não comer sangue. Isso vale ainda hoje. Como eu vou fazer isso em mais de uma mensagem, eu não vou responder as perguntas nesta tarde, mas pretendo que você tenha paciência e me acompanhe. Vou publicar depois o texto, que ainda vou enriquecer à luz de nossas conversas aqui. E no culto das 5:30 da tarde eu pretendo oferecer um espaço para perguntas e considerações dos participantes do culto. No das 7:30 isso não é possível, porque o tempo é mais curto em relação ao conjunto dos cultos. Como eu então não vou responder as perguntas, também não quero sair daqui, não quero que você saia daqui sem nenhuma resposta. Então eu vou começar com uma resposta e depois vou formular as perguntas. Então eu lhe convido a me acompanhar na leitura que eu farei de Levítico 5, 5 a 8. Nas bancadas à frente há Bíblias NVI que você pode pegar por empréstimo, deixando ao final do culto para que outro possa utilizá-la. Como podemos considerar uma instrução desta? Levítico 5, 5 a 8. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, aí vem a lista anterior, confessará em que pecou
e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. Esse é o método para se obter o perdão por um pecado no Antigo Testamento. Mas observem que aqui estão alguns cuidados muito preciosos. Primeiro, há um princípio, o da confissão. Quem pecar deve se arrepender e, arrependido, confessar. Tem o segundo princípio. Como o pecado tem consequências, para ser reparada as suas consequências, é preciso fazer um sacrifício. São 2 elementos aqui presentes. Mas temos outros elementos aqui presentes. Por exemplo, Deus, ao dar essa instrução, também se lembra daqueles que não podem trazer uma ovelha, porque isso tem um custo muito alto para algumas famílias. Então, se você não tem, você pode trazer 2 rolinhas, que você pega no mato, ou 2 pombinhas, que você encontra na marquise. Ou seja, é para todos o sacrifício. No Antigo Testamento. No Novo Testamento também. Todo pecado deve ser confessado. E a essa confissão deve-se corresponder uma oferta, um sacrifício. Mas há uma diferença absolutamente radical. Primeira, o sacrifício é um só. É uma única vez. Segundo, já foi feito. Não temos que fazer mais. Jesus Cristo já fez o sacrifício por nós. Ele é chamado então de um cordeiro. É este animal aqui, essa ovelha aqui, é Jesus, no Novo Testamento. Observe, portanto, como não dá para entender a ideia da cruz, da expiação, de alguém morrer no lugar do outro, sem lermos o Antigo Testamento, sem lermos o Levítico, por exemplo. Qualquer pessoa que pega o Novo Testamento apenas e lê aquilo não entende como um morre pelos outros. Um morre pelos outros, primeiro, porque quem pecou precisa se arrepender. E segundo, para se arrepender efetivamente, tem que fazer alguma coisa. Aí o novo vem e diz, só que já foi feita essa coisa. A única coisa que nos cabe fazer é o arrependimento. Vejam então, portanto, como o Antigo e o Novo Testamento se encontram, se encaixam e se complementam. Muitas confusões que nós fazemos é quando nós pegamos um versículo atomizado, isolado do Antigo Testamento ou do Novo, e daí derivamos uma doutrina, seja lá qual for. Aparentemente é bíblica, mas é falsamente bíblica, porque a Bíblia tem um princípio de interpretação muito claro, que é o seguinte: um texto esclarece o outro. Nenhuma pessoa precisa ler um manual de teologia para entender a Bíblia. É só lê-la toda. Lendo-a toda, você vai ver que uma coisa explica a outra. Mas vejamos o segundo texto, também em Levítico, também na Nova Versão Internacional que estou usando nesse momento. Quando o sacrifício for de um novilho, a história de vários tipos de sacrifício, o sacerdote o levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinzas. Com esse texto nós compreendemos por que Jesus foi crucificado
fora dos muros de Jerusalém. Jesus tinha que ser levado para fora do acampamento, como o novilho tinha que ser levado para fora do acampamento, e lá então ser sacrificado. É por isso que na antiga Jerusalém murada, ou Gólgota, ficava numa montanha do lado de fora dos muros, isto é, fora do arraial, fora do acampamento, fora da cidade. Vê-se então que o Novo Testamento, ele, de modo perfeito, se harmoniza com o Antigo Testamento. Eu dei 2 exemplos, mas toda a Bíblia está cheia desses exemplos. Isso não quer dizer que não persistam algumas indagações. Eu vou fazer então algumas nesse momento. Que vem quando nós lemos o Antigo Testamento com seus 39 livros. A maioria de histórias, mandamentos e orações. Porque lendo o Novo Testamento, 4, 5 livros de história, e as demais são cartas, inclusive o Apocalipse, nós vemos que parece haver uma contradição. Se numa diz que é preciso fazer sacrifício, no outro diz que não é preciso fazer sacrifício. Se numa diz que é obrigatório o dízimo, no outra diz que deve ser com alegria. Como conciliar esses aparentes descontinuados testamentos? As leis que nós encontramos em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, valem para o dia de hoje? Se elas valem, todas valem, ou algumas valem. Se elas valem, como fica então a graça maravilhosa de Jesus Cristo? A propósito, nós somos salvos porque obedecemos à lei, e Deus então vê a nossa fidelidade a Ele e nos salva. Esse é o ensino de Edir Macedo. Há uns 2 anos ele vem preconizando fortemente, publicamente, que eu estou dizendo aqui porque é público, na televisão e nos seus programas de rádio e nos seus escritos, que nós precisamos fazer um sacrifício para então agradarmos a Deus. De fato, encontramos esses textos do Antigo Testamento. Ele está certo? Isso é válido. Diz ele então que quando nós fazemos um sacrifício, Deus olha para o nosso sacrifício e então nos salva. Nós somos salvos então pela obediência à lei, ou pela feitura de sacrifícios nesta perspectiva. Está ele certo? Se estamos sob o domínio da graça, então, podemos fazer o que nós bem entendermos. Não temos que ter uma vida íntegra, santa, correta, de obediência aos mandamentos de Deus, bem claramente, como não adulterarás, não matarás, não caluniarás, respeitarás pais e mães, que estamos sob a graça. Que negócio é esse agora de vir com essas coisas da antiguidade sobre nós? Por outro lado, encontramos pessoas que acham que temos que, inclusive, celebrar as festas do Antigo Testamento do povo de Israel nos dias de hoje. Vamos então a algumas perguntas bem claramente. Perguntas que têm suscitado dúvidas e dispersões. Nós devemos adorar a Deus coletivamente no sábado, não no domingo? Ouçamos o mandamento bíblico, agora leio na Almeida Revista e Atualizada. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Segunda pergunta.
Podemos comer qualquer tipo de carne destinado ao consumo humano, inclusive com sangue, ou mesmo comer o sangue de animal. Se alguém de nossa família precisar fazer uma transfusão de sangue, nós podemos autorizar, se a Bíblia diz, Levítico 7:27, toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Terceira pergunta. Precisamos nós celebrar as festas do Antigo Testamento como a Páscoa? E sobre a Páscoa encontramos que é para sempre, diz o texto bíblico. Êxodo 12:17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, que é pão sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes, isto é, famílias, exércitos da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, isto é, para sempre. Quarto, precisamos fazer sacrifícios ainda hoje para agradarmos a Deus e termos a nossa fé contemplada. Êxodo 30:10, também na Almeida Revista, diz: uma vez no ano, Arão, que era o sumo sacerdote ao tempo de Moisés, fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado, uma vez no ano. Ele fará essa expiação pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Estas questões que poderíamos até considerar como de uma importância menor, elas traduzem, no entanto, uma pergunta maior. O ser humano participa da sua salvação? Há lugar para o esforço de cada um de nós em nosso processo de sermos salvos dos nossos pecados, justificados de nossos erros? Em que sentido a salvação é pela graça, somente pela graça? E uma vez salva, a pessoa pode fazer alguma coisa pela sua santificação, algum conjunto de ações que vão torná-las mais santas. Essas discussões têm o tempo da fé cristã. Logo no comecinho, talvez no ano 42, ou 45 ou 48, não temos com precisão a data, os cristãos de várias cidades do Império Romano se encontraram por causa de uma questão que era a seguinte: quando o Evangelho estava circunscrito a Jerusalém, entre judeus, eles não tinham grande dificuldade. Eles, como judeus, cumpriam todos os mandamentos do Antigo Testamento e, como cristãos, seguiam todos os recursos da graça. Quando o apóstolo Paulo e outros levaram esse evangelho a lugares diferentes, aos romanos, aos efésios, aos cartagineses, aos espanhóis, alguns acham também que aos portugueses, obviamente aos italianos, eles não eram judeus. Não sabiam o que era circuncisão, por exemplo. Não sabiam o que era não comer uma carne com sangue, por exemplo. Isso não existia como problema para eles. Até que vieram, então, cristãos de Jerusalém, foram visitá-los. Quando chegaram lá, disseram: olha, vocês, para serem bons cristãos, têm que circuncidar, não pode comer carne vermelha com muito sangue, nem sangue, não pode comer carne sacrificada a ídolo. E aí, isso é comum aqui entre a gente, começou o conflito. Então Paulo chama uma reunião e vão a Jerusalém. Então ele se encontra com o pessoal judeu cristão e mais o pessoal gentio, romano, grego, africano, cristão. Faz uma reunião. Atos 15 é a ata desta reunião. E essa reunião termina com um acordo entre eles
E os líderes da igreja de Jerusalém escrevem uma carta que seria levada pessoalmente. E essa carta diz o seguinte, num dos seus trechos. Pareceu bem ao Espírito Santo, capítulo 15 que estou lendo, e a nós, não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Primeira, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos. Segundo, que se abstenham do sangue. Terceiro, que se abstenham da carne de animais estrangulados. Quarto, que se abstenham da imoralidade sexual. Vocês falam bem em evitar essas coisas. No entanto, quando lemos a prática do Novo Testamento e as cartas do apóstolo Paulo, nós observamos que, exceto nenhuma delas foi observada fora do contexto judaico. Paulo era muito cuidadoso. Quando ele estava no contexto judaico, ele se comportava de modo a não escandalizar as pessoas. Então ele circuncidou um auxiliar dele, mandou outro raspar a cabeça. Mas fora do ambiente hebraico, ele não praticava nada disso, exceto que era ser sexualmente puro. Afora as outras coisas, ele não considerou como sendo algo próprio para a prática das igrejas não cristãs. Eu trouxe esse exemplo para mostrar que a tensão é antiga e permanece até os dias de hoje. E Paulo era radical. Carne sacrificada a ídolo. Meu irmão, não pergunte, coma. Ídolo não existe. Agora, se você perguntar, não coma. Você vai a Salvador de férias, ou aqui na Praça São Espenha, tem lá uma acarajé. Coma. Não pergunte. Se perguntar, e a pessoa disser, é sacrificado ao ídolo, não coma. Ou se tiver algum irmão do seu lado que vai escandalizar, não coma. Não vai morrer porque não comeu acarajé. Talvez vai morrer por ter comido, né, se passar mal dele. Essa era a instrução do apóstolo Paulo. Entendendo, então, que a graça nos livra de mandamentos que são de natureza local, cultural, tem uma data, tem um prazo de validade. Claro que aqui está a confusão. O que é que ainda está válido e o que não está válido. Esperamos que tenha paciência de voltar aqui à noite ou domingo que vem para a gente poder continuar. Gerou-se, então, uma divisão em dois grupos. Um grupo dos que acham que a lei continua valendo, são os nominianistas, nomos, lei, ou legalistas, e os que acham que a lei não está valendo, são os antinominianistas ou antilegalistas. Mas eu vi uma frase de um autor, que eu quero ler para vocês, porque ele colocou as coisas de modo muito valioso quando ele falou o seguinte: está na hora de nós terminarmos com essa controvérsia. Está na hora de nós canalizarmos os nossos esforços para o discernimento por meio do Espírito Santo sobre como a lei pode ser melhor interpretada e aplicada a toda a nossa vida, de tal forma que honre tanto as Escrituras quanto a graça de Deus que nos conduziu a tão grande salvação. Em outras palavras, devemos discutir para que as coisas fiquem claras para nós. A lei está nas Escrituras, tanto no Novo quanto no Velho. Cristo disse, aquele que tem os meus mandamentos, ou leis, e os guarda, esse é o que me ama. Cantamos recentemente essa música aqui do Sérgio Pimenta, que é apenas a melodia do texto bíblico de João 14. É bom termos em mente isto. Tanto a lei quanto a graça
são providências de Deus para nós. Segundo, devemos ser gratos a Deus por essas providências. E quando pensamos em graça, então termino, devemos lembrar que a graça é salvadora. É ela que nos salva. Não é a obediência à lei que nos salva. Até o Antigo Testamento é claro a esse respeito. Segundo, a graça nos ensina a viver segundo a lei, renunciando às paixões que a lei condena, como o adultério, a maledicência, o furto, o desrespeito aos pais, a idolatria, a listinha dos 10 mandamentos. Mas terceiro, a graça também nos sustenta. Eu quero terminar então lembrando-lhes uma parábola do Antigo Testamento. Num vale de ossos secos. Sobre esse vale, o profeta Ezequiel tem uma visão. Ele vê então aquele monte de ossos secos, desconjuntados, separados, ressequidos, sem aparentemente vida e sem vida, sem sangue, sem pele, sem músculo, no chão, jogados. Na sua visão, ele vê o Espírito de Deus soprando a graça sobre estes ossos. E ao inspirar sobre esses ossos, o Espírito Santo vai fazendo com que eles comecem a ter sangue, músculo, pele e, finalmente, vida outra vez. É isso que a graça faz com cada um de nós. E não podemos permitir ou que as nossas interpretações equivocadas da Bíblia, ou que as nossas dificuldades pessoais nos roubem esta certeza. Nós éramos como aqueles ossos secos, até a graça ser soprada em nós. Mas pode ser que pelas variáveis da vida, pelas intempéries dos acontecimentos, nos sintamos como se estivéssemos em algum momento nessa jornada num vale desses. Vida sem sal, vida sem luz, vida insossa, vida sem sentido. A mesma graça salvadora que infunde a salvação, infunde também esperança. Mesmo que estejamos no vale, mesmo que nos sintamos ossos sem vida, a graça nos infunde vida e alegria de novo. Vamos cantar então essa música que nos diz que nós podemos viver nessa luz, podemos ser essa luz, podemos nos permitir aquecer pela luz. A graça é paz, a graça é luz, luz de Jesus. Eu lhe convido então a voltar às 5h30 ou às 7h30, às 5h30 com perguntas, para nós continuarmos. Eu só introduzi, só coloquei o problema. Eu espero ajudar você, repito, primeiro, a amar o Antigo Testamento, a se apaixonar por Levítico e a entender como lei e graça se complementam, embora muitas vezes radicalmente opostas, mas como planos de Deus para mim e para você em pé. Vamos então cantar.
quero terminar então lendo uma bênção cheia de graça que nós sabemos de cor e que vem do Antigo Testamento. Números, capítulo 6, versos 24, 25 e 26. Vou usar a NVI, que contém a palavra graça. Ouçamos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. E há uma canção, uma outra letra que também diz isso. Até a tarde ou noite, até amanhã às 19 horas, até terça-feira meia-noite, até quarta-feira às 19 horas ou até sexta-feira com os adolescentes às 19 horas.